Meus queridos irmãos, amada igreja, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para fazermos esta mensagem e destinarmos aos irmãos que estão nos ouvindo nesta noite de segunda-feira, quando nós temos o privilégio de estar falando a palavra de Deus. Como é de costume, nós nos congregar, nos reunirmos para adorarmos, para glorificar o nome do Senhor, mas infelizmente não é possível ainda. Então nós vamos estar levando a mensagem de Deus para os irmãos através da rede social. Quero convidá-los para nós fazermos uma oração. Você que está do outro lado aí na sua casa nos ouvindo, pode orar comigo também. Querido e amado Deus, nosso eterno Pai, nós adoramos e glorificamos o Teu nome, Senhor, e te pedimos que a Tua graça venha repousar sobre as nossas vidas. Pai querido, abençoa, meu Deus, o trabalho que nós iremos fazer, que possamos alcançar os irmãos com a palavra de Deus. Senhor, estende as Tuas mãos para abençoar a nossa cidade, o nosso município, o nosso estado, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós, os Teus filhos. Pai bendito, abençoa-nos ricamente, é o que nós oramos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos ouvir um hino da harpa e logo após estaremos transmitindo a palavra de Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor e que esta mesma paz permaneça em nossos corações. É com muita alegria que nós nos reunimos neste momento, mesmo distante, para junto nós louvarmos e adorar o Senhor nosso Deus. Eu convido os irmãos que estão em casa a pegarem a sua harpa e vamos juntos adorar o Senhor com o hino de número 469. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando vi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, e meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos seus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar.
Muito bem, meus irmãos, gostaria de convidá-los para nós lermos a palavra de Deus e fazer uma breve reflexão, meditar na palavra do Senhor, nesse momento de crise, nesse momento de pânico, de dor, de angústia, de muito medo que tem assolado aos homens no mundo inteiro. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos que não é preciso, necessário a gente puxar os cabelos, desanimar, se entristecer. Vamos levantar a cabeça e confiar no Senhor, como diz a palavra de Deus. Mas eu gostaria, irmãos, de convidá-los para lermos a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 36 a seguir. Mateus 24, 36 diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus queridos irmãos, esse fenômeno social que está acontecendo em todo o mundo, em uns países as consequências são mais devastadoras, outros menos. Certo que ninguém pode dizer que está imune dessa situação. Porém, nós, como servo de Deus, que conhecemos em parte a palavra do Senhor, porque ninguém conhece tudo a palavra, conhecemos em parte, nós somos avisados pela Bíblia que a palavra de Deus nos exorta claramente, Jesus fala claramente para nós, que os dias que antecedem a vinda de Jesus seriam semelhantes aos dias que antecederam ao dilúvio. E a Bíblia registra que apenas 8 pessoas entraram na arca antes de acontecer o dilúvio. A geração de Noé, meus irmãos, se vocês olharem a Bíblia com carinho, lá no Gênesis, no livro das origens, lá no capítulo 5, fala a vida da trajetória de Noé, a biografia de Noé, nós vamos entender que aquela geração de Noé era uma geração corrompida, moralmente, espiritualmente, eticamente. Era também uma geração violenta, e era também uma geração materialista. Nós estamos evidenciando hoje exatamente o que está acontecendo no mundo inteiro, e esses dias, ou esse fenômeno que está acontecendo antes da vinda de Jesus, é para que nós possamos estar alerta, nós possamos estar cada dia mais preparados, possamos estar cada vez mais animados com a vinda de Jesus. É verdade que isso traz um impacto emocional na vida de cada um de nós, mas não é o fim. A Bíblia diz que quando Noé preparou a arca e o povo desacreditou na mensagem de Noé, a palavra de Deus diz que Deus ordenou que os animais entrassem na arca. A Bíblia diz que Noé com a sua família composta de 8 pessoas entraram na arca, e depois que eles entraram, Deus fechou a porta. No capítulo 10 do livro de Lucas, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Essa porta, a porta do Evangelho, que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, que a porta que Deus abriu ninguém pode fechar. Essa porta um dia ela vai ser fechada. Quando é que vai acontecer isso, pastor?
quando a igreja for tomada, quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for trasladada para estar no céu com o Senhor para sempre. Aí nos diz a Bíblia que no fato, no acontecimento histórico e que aconteceu na vida de Noé, ou na geração de Noé, a Bíblia diz que eles não perceberam. Vai acontecer exatamente isso, meus irmãos. A igreja vai ser arrebatada e só vão perceber depois que a mídia, a internet, os meios de comunicação vão noticiar que faltou alguém na família de fulano, faltou alguém na sociedade evangegrandense, faltou alguém em São Luís, faltou alguém em Imperatriz, faltou alguém no Rio de Janeiro e assim por diante. Então, essa geração de Noé, eles tiveram chance, eles tiveram oportunidade, eles foram convidados, mas simplesmente eles não acreditaram na mensagem que Deus havia dado a Noé para transmitir a eles. Eles tiveram oportunidade, porém não quiseram atentar para aquele convite, para aquela oportunidade. Meus amados irmãos, hoje não é diferente. As igrejas estão pregando, estão ensinando, estão falando, estão transmitindo a palavra, estão falando do evangelho, porém a igreja está falando e as pessoas estão simplesmente ignorando esse fato. As pessoas não estão de fato acreditando que Jesus vai voltar. Mas nós, como igreja, temos que acreditar, temos que crer, temos que entender que isto que está acontecendo, nós podemos dizer que são o princípio das dores, como diz a palavra do Senhor. Olha aqui, aquele dia e hora ninguém sabe, mas nem os anjos, mas unicamente meu Pai que está no céu. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí Jesus diz que aquela geração, eles comiam, eles bebiam, eles viviam uma vida social normal, regalada e esplendidamente, viviam uma vida social folgada, vivendo um padrão de vida bom daquela época, e jamais se procuraram com a sua vida espiritual. Hoje não é diferente. A vida espiritual, o fator espiritual do ser humano é uma coisa que fica para depois, se der certo, depois que eu morrer eu vou para o purgatório, coisa semelhante. Mas nós, irmãos, igreja, não podemos não estar despercebido, estar desalentado, estar desavisado. Nós estamos avisados por Jesus que a vinda dele se aproxima a cada dia. Não faz muito tempo eu tive um sonho, eu quero falar isso para os irmãos, talvez você nunca ouviu falar isso. Eu estava em uma certa residência na zona rural com um determinado irmão, e naquele sonho eu acabara de tomar banho, já tinha trocado roupa, estava me penteando com a toalha no ombro e passando pente no cabelo. De repente eu saí no pátio externo da casa e de repente eu percebi uma multidão de anjos se locomovendo e vindo em minha direção. E eu então chamei o irmão que estava comigo para mostrar para ele aquele fato. Quando o irmão me procurou, quando o irmão respondeu e me disse: pastor, o que está acontecendo? Eu apontei que ele olhasse para cima. Então o irmão, nós olhamos para cima, e quando nós contemplamos uma multidão de anjos que estavam se locomovendo em uma velocidade muito grande, e aquela multidão de anjos, todos vestidos de branco, estavam cantando um hino: vencendo, vem Jesus. E eu então acordei falando em mistério, e aquele sonho nunca saiu da minha mente, da minha cabeça, do meu coração. Meus irmãos, nós entendemos pela Bíblia os sinais que Jesus deixou dito, nós entendemos pela história, nós entendemos
pela conjuntura social que estamos vivendo, que isso são prenúncios da vinda de Jesus. Agora, o que nós devemos fazer? Nos preparar para esse dia, para que não nos apanhe de surpresa, porque em Lucas registra a palavra de Deus, que aquele dia será como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Não vai dar tempo para ninguém se preparar naquele dia, precisa estar preparado. Então o texto diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que entrou Noé na arca, e não o perceberam. Olha só, não perceberam. Sabe quem vai perceber a vinda de Jesus? Não são os ímpios, não são os idólatras, não são os pecadores, não são as pessoas que estão envolvidas na prática do pecado. Quem vai estar presente na vinda de Jesus, quem vai perceber a vinda de Jesus, são os crentes que estão preparados para o arrebatamento da igreja. E em Amós capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós devemos estar preparados, porque esse dia, essa hora, Jesus disse, ninguém sabe, nem eu e nem os anjos sabemos, mas unicamente meu Pai. Porém, o crente preparado vai estar habilitado para ouvir o toque da trombeta e estar para sempre com o Senhor. Quero convidar os irmãos para a gente fazer essa oração. Você que está aí no seu lar, na sua casa, na sua família, aí no seu sofá, ou em qualquer que seja o ambiente da sua casa, vamos dar as mãos no sentido figurado e vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós tributamos a Ti a nossa gratidão e Te louvamos, Senhor, pela palavra que nós ministramos. Senhor, fala aos nossos corações, desperta a cada dia de nós para estarmos preparados para esse dia. Nos ajuda, nos dá força para nos levantarmos, meu Deus, mais animados, mais fervorosos, mais alentados, mais compromissados com a Tua obra e aptos para ouvir o toque da última trombeta. Pai querido, nós queremos Te louvar e Te glorificar por tudo, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.